Salve a todos, uma abençoada semana, que o Senhor venha a resplandecer a face dele sobre a vida de vocês, que ele venha trazer um tempo realmente de paz, um tempo realmente de discernimento, um tempo realmente focado, Senhor, no reino de todos, para que haja realmente grandes testemunhos e grandes obras, para que todos nós saiamos abençoados e abençoadores, porque isso é uma das benesses de seguir ao caminho do Senhor, é que justamente o mesmo jeito que nós somos abençoados, também nos tornamos abençoadores de todas as pessoas e de tudo. Né? E hoje ele nos traz a porção, né, para hoje, a herança do reino e o envio. Ou seja, aquilo que discípulos recebem, guardam e transmitem. Esse é o grande legado que nos deixa hoje, com a mesma base bíblica já de ontem, né, do livro de Gênesis, Mateus 10 e 11, Romanos 9, versículos 6 a 11, ele vai nos trazendo. Uma das coisas que o Senhor me tocou muito, ainda mais no dia de hoje, é que eu tenho visto, assistido alguns cultos, alguns comentários, algumas coisas de alguns ministros sobre visão de reino, né? E estão focando muito sobre isso e vem-se cada vez mais aprofundando esse tema e vem trazendo muita discussão. E isso tem realmente me incomodado, algumas colocações de alguns ministros têm feito e tudo mais. E a gente começa a observar, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, óbvio, para a gente poder tentar entender se é o Espírito Santo, em primeiro lugar, que está falando, que dá a mensagem, porque nem todos aqueles que dizem, por serem ministros, que estão trazendo uma mensagem de Deus, que Deus colocou no coração, colocou na boca, colocou não sei aonde, a gente não pode levar muito a sério quando são coisas que contradizem aquilo que não está dentro dos fundamentos, dos parâmetros, digamos assim, que é do reino. E justamente tem muita gente se perdido com relação a isso. E o Senhor então me tocou nesse sentido de tentar trazer para vocês algumas pequenas incisões no conceito, para que vocês, a hora que ouvirem uma pregação sobre reino de Deus, alguma coisa nesse sentido, visão de reino, né? Comecem a tomar cuidados, porque precisa se, como o próprio Senhor mesmo disse, né? Vigia e continue perseverando na oração. E guardar sempre o coração, para que justamente não seja tomado de assalto por coisas que mais tarde você venha a se arrepender. E para isso, nós começamos com uma parábola, a parábola da água viva e os dois canais. Havia uma cidade no alto de uma montanha que recebia água de uma única nascente pura. A nascente enviava água por dois canais. O primeiro canal era largo, bonito, mas retinha água. A água parada começou a criar limo, perder a pureza e se tornar pesada. O segundo canal era estreito, simples, pequeno, mas deixava a água fluir livremente. A água corria fresca, limpa e viva até o povoado. Quando houve uma seca, o primeiro canal não pôde oferecer nada. Sua água estava parada e impura. Mas o segundo canal salvou toda a cidade, porque manteve a pureza ao deixar a fonte passar através dele. E a moral era clara. O valor do canal não está no tamanho, mas na fidelidade em deixar a fonte fluir. Assim somos nós diante de Cristo. A questão não é o quanto recebemos, mas
se deixamos fluir o que recebemos. E aí ele já nos coloca, que nem ontem, né? A herança do reino e o envio. O reino de Deus é uma herança viva. Não é uma tradição morta. Lá em Mateus 11, 27, Jesus declara: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. No contexto da porção de ontem de Toledo, né, que são gerações, pensamos na herança. Mas aqui Jesus está dizendo: a maior herança não é a material, nem cultural. É o conhecimento vivo do Pai. Uma igreja só pode crescer em estrutura, música e agenda. Mas sem revelação do Pai, perde todo o sentido. E é isso que nós temos presenciado, visto, nesse caminhar que muito se fala de visão de reino, essa autoridade do reino, uma série de coisas. Mas o mais simples, que é deixar fluir as bênçãos de Deus, não importando a posição ministerial ou dentro da igreja, um simples obreiro, um simples visitante, pode ser agraciado pelo poder do Espírito Santo e, de repente, ele mesmo abençoar a própria igreja, a igreja inteira. Não significa que só aquela autoridade que está lá com todos os predicados de ser o bom ministro, aquela coisa toda, é que seja ele o detentor de todo o poder e toda a glória em cima disso. Não. Como está dito, é a própria herança. A partir do momento que você realmente conhece Cristo, ele se revela a você, você entra num outro patamar, numa outra dimensão de conhecimento espiritual. Você sai de um tradicional, aquela coisa costumeira, aquela coisa tipo assim, como se tivesse hora marcada. Então, às 2h da tarde, o anjo vai passar aqui. Lembra do caso da fonte lá de Siloé? O aleijado estava lá, o que você quer? Não, que eu tenho que esperar o anjo descer no horário dele para ver se ele me toca. Está lá esperando 38 anos. O Senhor chega lá e fala assim, pega as tuas coisas, levanta e anda. E ele está fazendo isso hoje. Quando ele se revela para nós, quando ele nos enche desse conhecimento, dessa autoridade que ele é, ele toca a nós. Ele começa a fazer o quê? A revelação do Pai. Ou seja, ele preserva a herança que se recebe e depois se transmite. Assim como Isaac recebeu de Abraão e transmitiu adiante. Agora, Cristo é essa herança que não corre por sangue humano, mas sim por fé, por chamado e obediência. É isso que o Paulo explica lá no livro de Romanos, capítulo 9. Nem todos os descendentes são filhos, mas os filhos da promessa. O que nós devemos perguntar hoje como igreja é: somos apenas descendentes da tradição cristã ou somos filhos da promessa? Porque não adianta dizer eu sou de Cristo, como está escrito no livro de Coríntios. Uns dizem que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo, mas ser de Cristo não é simplesmente um motivo de orgulho. Porque se não tomar a própria cruz, como você pode ser um seguidor de Cristo? Todo filho da promessa é também um enviado. Se a gente olhar Mateus 10:1, 10:5, 10:7 a 8,
Jesus não separa a filiação de missão. Ele chama, ele cura, ele liberta e depois te envia. Simples. Muita gente que eu conheci pelo caminho, que foram curadas pelo Senhor, foram tratadas pelo Senhor, tinha uma série de dificuldades. E o Senhor falou: vá, evangelize, vá ao hospital, vai ao presídio, vai para a rua, vai para um monte de lugar. Alguns foram, poucos. Mas os que não foram, o que aconteceu a partir daí? Caíram no fanatismo. Caíram simplesmente num fanatismo de tradição cristã. Não de viver a experiência de ter conhecido Cristo. Porque quando a gente conhece Cristo, a gente se transforma de uma forma plena, de uma forma incisiva. Não de uma forma simplesmente de dar glória a Deus ou falar aleluia. Você sai com vontade de mostrar esse Cristo para todos. Você quer evangelizar, você quer curar, você quer mostrar o que ele fez na sua vida. Alguns casos que receberam essa missão, a doença voltou e voltou pior. Porque simplesmente não foram. Na Bíblia nunca existe o chamado estacionário. Nunca existe discipulado contemplativo. Não existe fé parada. A fé não é para ficar em casa, acomodado na sua poltrona, não. Assistindo cultos, vendo mensagenzinhas que te mandam de fé. Fé não é isso. Fé é ação, é movimento. É ir para cima. Ajudar as outras pessoas. Falar, olha, onde está o evangelho? Onde eu bebo essa fonte? É pequenininha. Mas ela enche a gente com seu frescor, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos capacita. E por isso Jesus diz: ide e pregai, ide, curai, ide, libertai, dai de graça o que de graça recebestes. Exatamente como o segundo canal da parábola. O de graça recebesse é a nascente, que é Cristo. E o de graça dai, você fluindo essa bênção que você recebeu. E posso dizer, por experiência própria, pelo ensinamento que eu recebi, das paternidades que eu tive sobre minha vida, o ensinamento é um só. Quando você recebe a unção sobre sua vida, flua. E quanto mais eu ministrava, quanto mais eu curava, quanto mais fazia as coisas que o Senhor me usava para derramar essas bênçãos, mais poder ele mandava, mais acontecia. O reino só permanece vivo quando passa através de nós. Então não adianta dizer que você tem visão de reino, que você fala do reino de Deus, aquela coisa toda, se você não deixa fluir. Porque Deus te consagrou. Você fica preocupado com o status. Porque você é apóstolo, você é pastor, porque você é isso, porque você é alguma autoridade. Quando, na verdade, se você não é o menor, neste mundo, como você consegue ser alguma coisa no reino de Deus para falar dele? E como exemplo disso, isso é testemunhado por muitas pessoas, a maioria das pessoas conhecem
o apóstolo Randy Clark. Eu sou um dos agraciados pelo poder dele. E a primeira vez que eu me encontrei com ele foi na igreja Bola de Neve, lá com o falecido apóstolo Rina. E eu realmente tinha alguns problemas na coluna, uma série de coisas. Ele me chamou. Falou, quem está com problema assim, assim, assim? Aí você está falando comigo. Corri lá, me apresentei para os pastores e tudo mais. Me colocaram diante dele e falou, é isso que você falou no microfone, é o que realmente está acontecendo comigo, na minha coluna. Pois bem, ele começou a ministrar na minha vida, eu sei que eu voei e apaguei durante uns 5 a 10 minutos. Segundo o pastor que estava me tomando conta, né, de mim, eu derrubei 7 pastores sem ter noção. Foi uma unção muito grande que caiu. Na hora que eu acordei, perguntei o que tinha acontecido, perguntaram se estava bem, eu falei, não sei, só que eu falei com Deus. Minha resposta foi de bate-pronto. E aí, quando eu levantei, óbvio, fui agradecer ao Randy Clark pela oportunidade e tudo mais, me sentia bem melhor, obviamente, não tinha sentido mais dor, não estava sentindo mais nada, como se não tivesse tido nada nunca na vida. E ele perguntou para mim, você está curado? Eu olhei e falei, sim, estou curado. Ótimo, agora cura essa fila aí. Eu, como é que é? Cura essa fila. Mas como é que eu faço isso? Cura. Deixa Deus te usar. Eu não sei explicar como, mas eu sei que Deus começou a colocar pessoas que estavam na cadeira de rodas, de muletas, de todas as formas, de pé. Eu só levantava a mão e orava. Ele numa fila, outros pastores na outra fila, e eu com uma fila, começando a ministrar. E não parei mais, até hoje. E quanto mais eu ministro, mais eu vou na casa das pessoas, mais eu ministro sobre a vida das pessoas, mais ele vai derramando sobre a minha vida. Mais ele vai fazendo isso. Eu sou testemunha disso. E as pessoas que recebem essa bênção, que também praticam, também testemunham da mesma coisa. Também recebo. Há pessoas que chegaram aí com o ministro e falaram assim, ora por mim. Foram na casa da pessoa que foi curada pelo Senhor. Ora por mim porque você tem o dom da cura. Simplesmente eu derramei sobre a vida da pessoa, ela se tornou uma abençoadora de outras pessoas. É assim que flui o rio. É assim que nós devemos agir. Porque somos os filhos da promessa. Mas não é uma promessa vazia de homem, que te promete hoje uma coisa, amanhã já nem te conhece mais. É uma promessa de Deus. E assim ele nos ensina sempre. Que o caminho não será somente de alegrias. E não é realmente. Pelo contrário. O caminho é cheio de oposição. Cheio de pessoas que vêm falando coisas que tiram o foco do evangelho e focam muito mais o que vamos fazer um discipulado, vamos fazer ministração, encontros lá na igreja com pessoal selecionado, digamos assim. Mas espera aí, a igreja é um todo. A igreja tem os ricos e tem os pobres. Tem os abastados e tem os necessitados. Essa é a igreja de Cristo. É ela que serve para reunir tudo isso. Por isso a oposição faz parte desse envio. E não é um sinal de falha. Pelo contrário. Jesus não romantiza o ministério. Por isso que ele fala: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos.
A igreja diz que isso é uma oposição espiritual. Está amarrado, é o demônio, é isso e aquilo. E incute na cabeça das pessoas quando não sabe olhar, não sabe separar o que é ovelha e o que é lobo. Hoje eu conheço muitos lobos no altar, querendo as ovelhas que estão na igreja. Mas fala, não, resistência familiar, não vou naquela igreja lá porque eu discuti com o pastor, mas eu vou lá. Aí chegou outro e fala, não, mas eu vou continuar lá porque lá tem os meus amigos, lá eles me deixam fazer lá algumas coisas e tudo mais. Começa a ter um problema familiar, a desenvolver um problema familiar. E aí também tem a perseguição cultural. Ah, mas ele não fala direito, ou ela não sabe falar, se expressar direito, ela não tem cultura, ela imagina, ela não reconhece o meu pastorado. Ela quer discutir. E aí começam o quê? Pressões sociais. E ministro tem muito disso. E muitos fazendo isso. Essas pressões sociais. Olha, vou participar lá de um evento e precisamos fazer uma arrecadação que eu preciso participar. Lá tem que pagar hotel, estadia lá, refeição, uma série de coisas. Tá, mas que evento é esse? Ah, é lá num hotel lá, luxuoso, aquele negócio todo, vai estar reunido lá os pastores, apóstolos, toda da congregação tal, disso, daquilo. E lá vai a igreja bancar. Uma reunião que nem sempre traz ensinamento. Já participei de várias. E não precisei me ficar em hotel, precisar de ficar nada disso. Pelo contrário. Chegava lá de moto, de manhã cedo, saía à tarde e tal, vivia lá aquele negócio todo. No final era pouca coisa que acrescentava. Valia a pena somente esses momentos da unção. Porque mais da metade desses encontros é perdido em louvor. E não em ensinamento, em compartilhar dons, em compartilhar um ensinamento como esse, de profundidade. É mais discursos. Mais arrogância, gritaria. Porque você não está no poder do Espírito Santo. Porque você não é pentecostal, porque você não é isso, porque você não é aquilo. Sempre nos rótulos. Já perceberam isso? Por acaso isso é família de Cristo? Tem gente que fala aí que você não tem o fogo do Espírito Santo. Mas uma coisa eu tenho. Eu converso com Cristo. Eu reconheço Ele. Eu sei quando Ele fala. Eu conheço. E o fogo que ele acontece aqui dentro é testemunhado. Se você não vê o fogo, é porque você deve ser aquele rio largo que fica cercando todas as bênçãos e não deixa fluir. Fica virando podridão dentro de você mesmo. E Jesus diz assim: não temais, o Espírito falará por vocês. Não é na ausência de luta que o discípulo cresce. Pelo contrário, o discípulo tem que lutar. Discípulo de Cristo que não levanta já com sangue nos olhos, como a gente diz no jargão popular, com vontade de ganhar almas, com vontade de crescer, com vontade de fazer a obra, fica difícil. Fica difícil isso daí. Porque nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. Por isso que nós temos que cutucá-lo o tempo inteiro. Para ele derramar suas bênçãos. Para que você haja. Não é pela força do seu braço, mas sim pelo poder do Espírito Santo.
Assim como Isaac cavou os poços e enfrentou as contendas, o discípulo enfrenta conflitos para manter viva a água da promessa, para que ela flua. Não somente na sua vida, mas na vida de todos. O descanso está está no Filho, e não nas circunstâncias. Mateus 11, de 28 a 30, depois do envio, depois das instruções duras, Jesus conclui com esse convite: vinde a mim, todos que vocês estão cansados, eu vos aliviarei. A igreja precisa ouvir isso hoje. Porque alguns servem até cansar. Outros servem até se frustrar. Outros servem até se quebrar por dentro. E o porquê disso? Porque não vão fazendo as coisas através do Espírito Santo. Querem fazer, eu vou lá no hospital agora e vou lá visitar todo mundo, vai pegar uma doença. Não é quando você quer, é quando o Espírito envia. Quando o Espírito libera a palavra para você. Como já foi liberado em muitos lugares. Vá e realize. Para de enrolar. Não, mas é a minha doença, não, porque eu tenho um problema de família, porque para de desculpas. Você está represando uma bênção para quê? E Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Lembram? No barco, a tempestade, alcançando lá todo mundo, e Jesus tentando dormir um pouquinho. Ei, Senhor, o Senhor quer que a gente morra? Para, vento, para a tempestade, para tudo. Vocês não têm fé? Vocês não conseguem? Eu delego a vocês. Para que vocês façam. Para que vocês fluam. Por que vocês não fazem? Logo depois da morte do Senhor, onde estava Pedro? Pescando. Voltou à velha natureza, à velha obra dele. Aí quando ele vê um homem passando lá na praia, e aí deu peixe. Não. Joga à sua direita. Aí ele lembrou. Já recebi esse recado. Ele lançou a rede à direita. Colheu 153 peixes. Grandes, enormes, que quase tomba o barco. E ele estava nu, saiu correndo, colocando vestes por cima. E foi se encontrar com o Senhor. O que tens para comer? Esses peixes agora. Mas já preparei aqui para vocês. E a partir daí, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Ainda hoje tem pastor que acha que as ovelhas são dele. Quando as ovelhas só tem um único pastor. Se chama Jesus. O descanso não vem de resultados, de aplausos, de reconhecimento. Vem do relacionamento que você tem com o Senhor Jesus, com a sua palavra e com o seu irmão. Com as suas pessoas que Deus coloca na frente. Herdamos do Pai, servimos ao mundo para descansarmos no Filho. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra que Ele quer que realmente realizemos. Essa é a visão de reino. Porque no reino,
Não seremos cada um por si, mas sim um por todos. Essa é a visão de reino. No reino não é você que vai ficar rico. Todos somos ricos. Quer falar de reino? Comece a olhar para a sua comunidade. Comece a olhar para as pessoas que te rodeiam. Em vez de ficar apontando dedos, ame-as. Se aproxime. Assim como essa palavra desce para a vida. E aí ele nos ensina assim. Ore para receber a nova revelação do Pai. Não apenas o conhecimento bíblico, mas uma revelação viva. Permita que o que Deus lhe deu flua também para os outros. Ensine, ore, sirva, compartilhe, perdoe. Não estranhe as lutas do caminho. Muita gente reclama. Ah, porque dói aquilo, porque apareceu assim, porque apareceu. E para o caminho. Tem que continuar. Porque se houver lobos, é porque você está no caminho certo. Você vai identificá-los. Quem são esses lobos? Que querem sugar de vocês para alimentar a água represada deles, que está suja, está fedendo. Então ele precisa da sua água limpa para continuar se mantendo como apóstolo, pastor, evangelista. Porque ele não conheceu Jesus. Eles só derramaram o óleo na cabeça dele lá. Só isso. Ele só quer fazer na força do próprio braço, na arrogância da voz levantada, que ele quer te criticar. Esses são os lobos hoje em dia. Pois que Deus coloca. Tem mais lobos em cima do altar do que realmente discípulos de Cristo. Sempre volte para Jesus diariamente para descansar nele. O ministério só é leve quando o jugo é do Senhor. Quando o jugo é do Pai, tudo se torna fácil. Tudo se torna leve e tem fluidez. É assim que ele nos ensina, é assim que ele nos coloca, é assim que ele nos levanta todos os dias. É assim que ele nos dá ânimo. Não apenas para estudar a palavra, mas falar o que o Senhor tem para me revelar. Quais são as visões que o Senhor tem para nos passar? Qual é o entendimento que eu tenho que absorver? Porque o meu irmão, que está lá no hospital, o meu irmão que está numa prisão, o meu irmão que está debaixo de uma ponte, o meu irmão que está caído na rua, que está necessitado, precisa que eu entenda o reino e leve até cada um deles. Mas isso não me diz que eu sou incapaz, ou se me torne incapacitado para tal. Porque eu ainda não tenho domínio. Não tem problema. Quem vai falar, o próprio Senhor mesmo diz. Quem vai falar é o Espírito Santo. Você será a ferramenta utilizada por Ele para que haja o renovo na vida de tantas águas represadas que nós temos nesse mundo hoje. Hoje, muita gente reclama do caos. Cristo precisa voltar e uma série de outras coisas mais. Para mim, é atestado de incompetência. Quanto mais se prega dessa forma, você está atestando que o mundo está um caos, você precisa de Cristo, então porque você não é promessa. Se nós somos promessa e o mundo está um caos,
É porque somos preguiçosos. Não deixamos fluir essa unção. Não deixamos chegar aos corações para que o Espírito Santo quebrante cada um deles. E hoje o Senhor realmente vem trazendo todas as informações sobre o reino. Como você imagina que é o reino? Maravilhoso, límpido, cristalino, porque flui as coisas. Lá do altar celeste até o mais simples de todos nós. Amém? Senhor Jesus, nós recebemos hoje a lembrança de que somos herdeiros da tua graça, enviados pelo teu amor. Pedimos que teu Espírito Santo renove em nós a visão do Pai, a paixão pelo teu reino e a coragem de andar como discípulos autênticos. Faze-nos, Senhor, canais limpos, que não retêm o que tu nos des, mas que deixam fluir tua vida, tua cura, tua verdade, Senhor. Guarda-nos nas lutas, fortalece-nos na missão, conduze-nos, Senhor, ao teu descanso diário. E que tudo o que fizermos seja sempre para a honra e a glória do teu Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, venha sobre nós, Senhor, sobre todos os presentes, sobre todos aqueles que irão assistir esse vídeo, sobre suas casas, suas famílias, seus trabalhos, suas empresas, seus negócios, sua missão. Que o Senhor derrame, Senhor, de toda uma unção poderosa, de toda uma unção repleta, Senhor, de ensinamentos, de visão da tua palavra sempre, meu Pai. E por que não? Do teu reino, meu Pai. Fale, Senhor, a todos os corações do teu reino, para que pairem todas aquelas certezas, Senhor, e não dúvidas mais, Pai. Não permitam que subam ao altar, Senhor, como blasfemadores da tua palavra. Esses lobos, Senhor, que têm distorcido o que é visão de reino. Restabelece, Senhor, a partir de hoje. Como o Senhor mesmo disse ontem, Pai, que o Senhor estaria restabelecendo um novo tempo. A partir de hoje, meu Pai, restabeleça a visão de reino em todos os corações. É que esse humilde servo te pede e desde já te agradece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor derrame sobre a vida de vocês uma porção de bênção dobrada, meu Pai, para que todos saiam daqui e recebam também nas suas casas o poder da missão, de realizarem a missão a que forem chamados. Aquece o coração de cada um, meu Senhor. Compartilhe os dons, meu Pai, para que haja realmente um rio a fluir, Senhor. Não apenas daqui, mas em todos os corações que receberem essa mensagem. Amém, meu Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shavuot, uma abençoada semana a todos e até o próximo Shabat. Amém.